Vou usar esse aqui, obrigado. Você quer deixar o seu celular aqui ou quer levar com você? Teu celular? O computador reiniciou? Acontece isso aqui também? Olha que coisa incrível. Mas a live está no ar, Tiago? Então, beleza, eu faço uma introdução enquanto o PowerPoint não volta aí, devido aos problemas técnicos. Gente, a gente vai falar de um tema e um assunto que em alguns lugares meio que ainda é uma coisa muito complicada, porque muita gente associa jejum à antiga aliança, como se o jejum só tivesse algum tipo de valor, né, se fosse válido na antiga aliança, mas na verdade não é isso que a gente vai ver hoje. Na verdade, o jejum permanece como um dos princípios básicos e, inclusive, ele tem um sentido profundo. E hoje eu vou trazer esse sentido profundo do jejum, além de tantos que ele tem, significados, mas existe um caráter muito especial do jejum, que Deus já define isso no Antigo Testamento e já coloca em vários textos, para que a gente possa entender a raiz e a essência do jejum. Então, jejum, já adianto, não é mágica, né? Jejum não é mágica, jejum não é uma negociata com Deus, você não vai negociar, você não vai colocar Deus em débito por causa do teu jejum. Na verdade, o jejum tem aplicações muito mais profundas, às vezes nós é que não entendemos por uma série de fatores, e quero deixar claro também que o jejum, em tese, se aplica a todos nós, todos os cristãos, já vou deixar isso aberto aqui, né? Porém, por questões médicas, muitas vezes, existem pessoas que não podem fazer o jejum, né? E isso vai impedi-las, mas não porque elas não queiram, muitas vezes, mas é porque elas não podem. Então, você não vai colocar a tua vida em risco, por exemplo, por causa de um jejum também, né? Afinal, o preceito da vida sempre foi fundamental em relação à vida cristã, e não vai ser diferente em relação ao jejum, né? Então, Deus conhece as suas limitações muitas vezes, e claro, se você tem todo esse amor, ore para que o Senhor cure, traga essa cura que você tanto precisa, para que você desfrute de uma vida cristã plena em todos os aspectos, né, incluindo o jejum. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar com algumas questões. Primeira questão, né, uma grande dúvida é, realmente a gente tem que jejuar agora, na nova aliança, no tempo da graça? Jesus vai deixar algumas coisas claras aqui, eu vou colocar já, adiantar alguns pontos. Primeiro ponto, Jesus já adianta que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nós sabemos quem é o noivo é o próprio Cristo, ele mesmo está falando de si próprio. E ele diz, e nesse tempo, jejuarão. Bem, o noivo nos foi tirado, o noivo não está conosco? Fisicamente não, né? Espiritualmente sim, inclusive nós estamos reunidos aqui muito mais do que 2 ou 3, então ele está aqui, mas não fisicamente, como esteve com os discípulos. Inclusive, quando ele estava com os discípulos, a grande questão, que foi essa citada por Lucas aqui e Marcos, é justamente isso, por que não jejuam os teus discípulos? E Jesus explica, olha, não, se o noivo está presente, para que essa questão? Eu estou aqui, mas vai vir um tempo em que eu não vou estar fisicamente no meio deles, então nesse tempo vão jejuar. Nós somos ou não somos discípulos de Cristo? Então, esse conceito não se estende somente aos 12, aos discípulos de Cristo daquele tempo, mas se estende a nós também. Então, nós também temos que jejuar. Inclusive, essa questão de jejuar aqui, né, e já dá uma dica de uns motivos do jejum. Lembra que a Bíblia, ela é um compêndio de Gênesis e Apocalipse, né? Então, você vai aprendendo as coisas na medida que você tem as várias referências. Essa referência diz o seguinte, vai ter momentos em que você vai estar com saudade do noivo, em que você vai sentir, sabe, quem é casado aqui? Você já ficou, no tempo de namoro, já ficou distante da namorada ou do namorado? Você lembra desse tempo?
Às vezes ficava doente de amor, já lembra desse tempo? Em que você ficava doente de amor, porque estava distante, estava longe. Você ficava até sem fome. Você nem queria comer. Não é verdade? Gente, nós estamos doentes de amor por Cristo. Ele é o nosso noivo. E muitas vezes, isso nos dá uma saudade. E nessa saudade, um dos motivos para você jejuar é para você dar um recado para Ele. Estou com saudade de você. Queria que você estivesse aqui. E eu vou fazer um jejum porque eu quero te honrar, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Mas jejum é para isso, Dinei? Claro. Assim como a oração também louva, engrandece ao Senhor, porque o jejum não. O jejum, inclusive, tem questões de consagração, muitas vezes, de busca. E aqui é uma busca pelo noivo. Se você tem tanta saudade e você quer tanto sentir a sua presença, às vezes o jejum possibilita isso. Eu vou falar, inclusive, uma das características do jejum, que é anular, basicamente, os efeitos da carne e potencializar a questão do espírito que está dentro de você. Isso te dá uma percepção do mundo espiritual muito maior. E, consequentemente, uma percepção muito maior da presença do noivo, a quem você, espero, esteja doente de amor por Cristo, doente de saudade por Ele. Então, o jejum, muitas vezes, tem essa característica, nesse aspecto. Por isso que ele usa esse termo, relacionado, olha, quando o noivo não tiver, eles vão jejuar. Mas vão jejuar por quê? Por uma série de fatores, inclusive de saudade. Inclusive de saudade. E outra coisa, assim como eu já falei uma vez sobre a oração, e o pastor Ricardo aqui também já comentou, a questão não é se você vai jejuar ou não. Por exemplo, quando você fala da oração, Jesus não pergunta se você vier a orar. Ele fala, quando orardes, e ele dá uma série de instruções. A mesma coisa no jejum, na mesma sequência do texto que ele fala sobre a oração, ele vai falar sobre jejum e vai dizer assim, quando jejuardes. Ele não está querendo dizer se você vai jejuar, se você tem interesse ou não tem interesse em jejuar. Não, ele espera que você realmente jejue. E quando você for fazê-lo, ele diz o quê? Não vos mostreis tristes, contristados, como fazem os hipócritas. Porque naquele tempo, o pessoal gostava de aparecer, as aparências eram muito fortes. Hoje não, nem tem Instagram, o pessoal quase não gosta de aparecer, mas isso não mudou, é uma característica do ser humano. Mas naquele tempo, os religiosos eram muito fortes nisso, e eles apareciam tristes, desfiguravam o rosto para parecer que eram homens que faziam muito jejum, e era um hábito, inclusive, daquele tempo dos fariseus, fazerem 2 jejuns por semana. Eles tinham o hábito de fazer 2 jejuns por semana, e a gente vai ver, inclusive, que isso é tão forte na cultura daquela época, que até influenciou os primeiros cristãos, em alguns aspectos. Eu vou mostrar depois por quê. E ele fala assim, olha, o objetivo não é que você pareça para os outros que você está jejuando, assim como a questão da oração. Porque se você fizer isso, a recompensa que você busca, você já encontrou. Se você buscar fama, por exemplo, e a fama vem através da rede social, o que for, porque você busca ela, a recompensa já está aqui. Mas nós não fazemos isso por fama, nós não fazemos isso para aparecer, nós fazemos isso por quê? Por relacionamento. Relacionamento, buscamos intimidade, queremos intimidade. Por isso que quando você jejuar, ele vai dizer, olha, na verdade, você vai tomar um banho, você vai colocar em ordem, para que as pessoas que quando te veem, não percebam que você está jejuando. Obviamente, na tua casa, na tua família, muitas vezes, não tem como escapar, Às vezes até no trabalho, o pessoal convida para o almoço e diz, não vai dar para almoçar, você até pode dar uma deflexão, mais ou menos, para sair, para que ninguém saiba, mas às vezes não tem como escapar. Isso não invalida o seu jejum de forma alguma. Então, você não precisa ser um agente secreto do jejum. Não precisa ser também tão radical. Lembra, nós temos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Sempre equilíbrio. Em tudo, inclusive no jejum, na oração, sempre equilibrados. Isso nos caracteriza. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais equilibrado você vai ser. Não tenha dúvida disso. E tem isso aqui eu vou deixar para mais tarde, que quando Jesus fala sobre essa questão, esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum, e aqui tem um debate ferrenho, inclusive sobre
se isso realmente estava nos originais ou não, se não foi acrescentado depois. Né? Tem outros textos também relacionados a jejum, geralmente que também estão com, né, uma tag, como eles colocam aqui, né, entre colchetes, para justamente saber se realmente estava ou não estava nos originais, que é uma briga de pergaminhos. Qual é o pergaminho que tem mais autoridade? Né? Mas vamos chegar nisso depois. Muito bem, então, por causa de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo de vida cristã, nós sabemos o quê? Nós sabemos que jejuar é uma necessidade da vida cristã. Então, não é se você vai ou não vai jejuar. A dúvida é quando eu devo jejuar. E vamos falar um pouco sobre isso depois. Eu quero colocar também, para você entender que realmente a vida de oração e jejum são vitais, eu vou mostrar que isso se desenrola ao longo da igreja, se desenrola na vida de Paulo, por exemplo, né? Mas você vai perceber sempre um padrão. Sempre o jejum está ligado com oração. Sempre. Você sempre vai ver, né, que oração e jejum sempre estão relacionados de alguma forma. Por quê? Porque se você fizer jejum e não tiver oração, você não fez jejum, você fez dieta. Grave isso bem. Jejum é acompanhado de oração. Ok? Se não houver oração, não tem jejum, tem dieta só. Você simplesmente você fez uma dieta, mas não houve proveito no mundo espiritual. Para que haja proveito, ele é acompanhado, e eu vou explicar depois com mais detalhes, porque a própria palavra explica por que isso acontece. Muito bem. Lá em Atos, você tenha, né, os discípulos já se separando, né, já estão cheios do Espírito Santo, e eles vão se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então, você vê que eles começam o ministério de oração muito forte. Mas não é só oração. Quando você pega, por exemplo, Atos 13, né, eles falam, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, eles estão dentro de um ambiente de jejum. E dentro desse ambiente de jejum, o Espírito Santo se manifesta e faz dá uma instrução para eles. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. E aí eles fazem o quê? Jejuando e orando. Lembra? Jejum e oração estão sempre interligados. E impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então você vê que certas decisões importantes da igreja, né, e o envio de Paulo, ou Saulo e Barnabé, não é pouca coisa. A gente sabe o efeito que isso vai fazer na história da igreja depois. Um efeito que nós sentimos até hoje. E os textos e as várias cartas de Paulo deixam isso muito claro. Mas em que meio que isso acontece? No meio de jejum e oração. E nesse meio, o Espírito Santo tem o quê? Liberdade para dar a instrução necessária. Né? Além disso, você vai ver novamente em Atos 14, 23, onde fala, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o que você vê aqui? Você vê que a igreja primitiva está embebecida de oração e jejum, principalmente para tomar decisões importantes. O que já nos dá um parecer. Você tem decisões importantes para fazer, não só no teu ministério, no teu trabalho, na tua vida, em vários aspectos. Se você tem decisões importantes e você se sente sem segurança suficiente e quer buscar instrução, faça a oração em jejum. Isso vale tanto para o nível individual, quanto para o nível da unidade, como igreja. Ou, às vezes, né, como a diretoria de uma empresa, não sei em que situação, mas oração em jejum é uma arma. Por isso que ele é tão debatido, e é tão discutido as questões, se está ou não está no original, se está ou não está nos melhores pergaminhos, nos melhores manuscritos. Por quê, gente? Porque, na verdade, o jejum é uma grande arma, que potencializa o processo da oração. Não resolve, lembra? Você não vai colocar Deus em débito, não é uma fórmula mágica, mas te potencializa uma série de moveres de Deus muito grandes, muito grandes. Por isso que a igreja usa isso. Aí, claro, aí vem aquela questão, mas, Dionei, Atos não é um livro para doutrina, realmente não é.
Atos tem um contexto muito histórico. A igreja está começando, então ela ainda está definindo seus primeiros passos. Então eu não posso usar certas questões apresentadas em Atos como questões doutrinárias, mas eu posso mostrar o seguinte: eu posso usar, pelo modelo que você vê no texto, como os primeiros cristãos se comportavam. E eu posso consubstanciar a minha tese, que ela continua permanecendo, assim como eu usei Jesus nos seus próprios ditos, né, quando jejuardes, que jejum se mantém na nova aliança. Amém? E você vai ver isso, inclusive, em alguns textos, e Paulo. Vou botar um texto aqui, ó, chamado Didaquê. O Didaquê é um texto importantíssimo, tem várias questões no Didaquê que mostram também sobre a igreja primitiva, porque muitos acreditam que o Didaquê foi compilado no primeiro século. Isso foi compilado no primeiro século, é um documento importantíssimo. Inclusive tem referências de alguns pais da igreja ao documento do Didaquê. Se você não conhece o Didaquê, você pesquisa na internet, é gratuito, né? Afinal é um texto milenar praticamente, e você tem o PDF gratuito na internet, com várias traduções em vários idiomas, e você pode baixar e ler o Didaquê. E se você ler o Didaquê no capítulo 8, né, já no capítulo 7 fala um pouco sobre o jejum, né, ele fala assim, ó, antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. E você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Isso é doutrina? Não, porque a Bíblia não me consubstancia essa doutrina de forma clara. Porém, novamente, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que há um hábito da igreja primitiva de fazer o quê? De dar importância ao jejum. E até dando uma instrução, olha, né, que seja 1 ou 2 dias, para a pessoa já começar a ter esse hábito, né, ter essa rotina de vida, para que a oração dele tenha muito mais resultados. Eu vou explicar por que tem mais resultados. Inclusive, lembra que eu falei que tinha os hipócritas, que Jesus menciona, dos hipócritas, que jejuam para que todo mundo veja? Então, eles até como o costume da época ainda é muito forte, o próprio Didaquê faz o seguinte, olha, que os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Que hipócritas? Aqueles a quem Jesus se referenciava. Né? E ele fala assim, ó, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Então, se eles fazem isso, e para você não ser confundido com um desses hipócritas, faz o seguinte, é uma dica. Né? Você jejua, então, no 4º e no dia da preparação. Pronto. Né? Para ficar diferente, para que você não seja confundido com esses hipócritas que jejuam para ter o seu retorno já aqui. Né? Porque eles só querem o quê? Eles querem ser vistos, reconhecidos. E para que você não seja confundido com eles, ele dá uma dica. Isso é doutrina, Dionei? Não, é só mais um parecer, novamente. Né? Mas é um documento importante da igreja. Mas não é só isso. Paulo, será que Paulo entendia alguma coisa sobre nova aliança, sobre a graça? Será que Paulo vivia a nova aliança e a graça ou não? Hã? Ele chega até a entrar em alguns embates ferrenhos com Pedro e outros por causa disso, não é? Se não fosse importante, você acha que Paulo usaria desse meio do jejum? Não, se não é importante, porque a gente vê que ele não usa vários outros aspectos da lei mosaica. Então, ele não, o jejum, se fosse algo relacionado somente à antiga aliança, Paulo não faria uso disso. Muito menos mencionaria isso nas cartas às igrejas, porque esse texto aqui, ó, de 2 Coríntios, é uma carta a uma igreja. E Paulo deixa bem claro, ele fala várias aflições que passa, mas ele deixa claro que ele tem vigílias e jejuns. E vigílias é um codinome para oração. Ou seja, orações e jejuns. E não só ali ele fala, novamente em 2 Coríntios, já no capítulo 11, ele vai falar novamente, ó, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Ou seja, passar fome não é jejum para Paulo. Por isso que ele separa, que às vezes ele passou fome, sim, mas não porque ele estava em jejum, é porque não tinha o que comer mesmo. Não foi um jejum, digamos, que ele quis fazer, né? Foi meio que forçada, a situação é que se impôs. Por isso que ele separa depois, ó, em jejuns, muitas vezes, não poucas. E se você lembrar de Filipenses 4, não sei se eu botei Filipenses 4:9, quando Paulo fala com os filipenses,
ele diz para os filipenses, tudo que vocês viram de mim, tudo que vocês viram eu fazendo, eu praticando, tudo isso vocês me imitem. E aí a paz de Deus estará com vocês. Gente, tudo bem, ninguém quer imitar Paulo nos açoites, né? Ninguém está disposto, muitas vezes, a fazer isso. E ninguém está sendo também instado a fazê-lo, né? Mas você é instado a fazer aquilo que nós vivemos, muitas vezes, em vigílias, né? Em jejuns. E se você, não precisa ser muito, né, ter muita vida cristã, mas se você já viu alguns testemunhos de vários missionários, muitos deles vão se caracterizar com Paulo em vários desses aspectos aqui, inclusive com perigos de vida, né, perigos de morte, desculpa, né, sofrendo vários riscos em países, às vezes, que são avessos ao Evangelho. Então, Paulo jejuava, sem dúvida, né. Tem um texto que também é uma questão, novamente em Pergaminho, né, não vos priveis uns aos outros, está falando de casal, marido e mulher, em que ele diz, não vos privem, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes. Aí tem alguns manuscritos que tem ao jejum e alguns não tem, né? Mas alguns dizem ao jejum e oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, que fala das questões relacionadas à intimidade do casal, né? Então, às vezes, por uma situação de consagração, Paulo instrui, né? E com certeza nós sabemos que às vezes há oração, porque isso não há debate em relação à oração, o debate está em relação se o jejum realmente está junto ou não, né? Mas aí é uma briga, gente, de acadêmicos. Porque quando você vê, New King James, né, Peshitta, Almeida Fiel, inclusive o texto Receptus concorda com vários manuscritos, né, colocando esse ao jejum antes de a oração. Então, existe ou não existe, Dionei? É um debate acadêmico. É um debate acadêmico. E qual é a resposta? Na verdade, nós não sabemos a resposta certa. Porque algumas versões acham que não estava no original. Outras acham que estava. Quem tem razão? Não sabemos. Nesse texto especificamente, nem a questão histórica é tão certeira assim. Porque dizem, não, é porque geralmente a versão menor é a versão mais aceita. Mas isso não é verdade sempre. Há um debate até hoje nisso. Então, posso dizer em vários aspectos que é muito possível, sim, que Paulo estivesse referenciando não só uma questão de consagração à oração, mas também orações com jejuns. Até porque, para um casal, é até muito mais, digamos assim, lógico que quando o casal decide se consagrar de alguma maneira, né, que a família atue junta na questão do jejum. Principalmente homem e mulher. Por quê? Porque os dois são um nesse sentido. E assim evita de cozinhar, evita uma série de outras situações que geram problemas, né? Não sei se vocês já jejuaram em casa, né? Quem tem filhos é um pouco mais complicado, eu sei disso. Mas para quem é casal, e, por exemplo, um deles vai jejuar e o outro vai fazer o almoço, um está tentando o outro, né? Um tenta o outro, essa é a grande verdade. Então, é muito mais lógico que os dois se reservem nessa questão, quando possível, né? Então, você vê que o jejum você tem com Cristo como exemplo e falando, né, sobre quando nós fomos jejuar. Você vê a igreja primitiva, em vários aspectos, jejuando, principalmente quando vai tomar decisões importantes. E você vê Paulo, a quem ele diz, sede meus imitadores, né, em vários aspectos, como Filipenses 4:9, que também tem o hábito de fazer vigílias, de oração e jejum, né? Muito bem. De onde vem a questão do jejum? E agora vem a raiz do termo relacionado ao jejum, e de onde ele nasce, e por que ele nasce. E por que ele é tão importante, e por que ele é uma arma que vai potencializar na sua vida cristã de você alcançar novos níveis em alguns aspectos. Isso tudo começa, nesse texto levítico, você tem uma apresentação sobre o famoso afligir a alma. Levítico 16 vai falar do dia da expiação, que é chamado às vezes de sábado solene,
ou até o sábado dos sábados do ano. Tá? É o evento, digamos assim, mais importante do ano entre as festas, porque está relacionado ao dia da expiação, ao dia do perdão. Né? Então, como é o dia do perdão, é instituído um jejum nesse dia. Por isso que muitas vezes na Bíblia também é conhecido como o dia do jejum. Se você lê no Novo Testamento, e o Novo Testamento também fala disso, assim como você lê no Antigo, se você lê, e era o dia do jejum, saiba que é o dia da expiação. É o dia 10 do mês 7º do calendário. Então ele fala, ó, isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E ele fala, é um sábado, né? Ou seja, é como se fosse um feriado, porque às vezes o dia da expiação cai no meio da semana, mas era para atuar como se fosse um sábado solene, ou seja, como se fosse um feriado. Por isso que muitas vezes ele usou o termo, e era um sábado, não porque sempre caía num sábado, mas é porque está relacionado a você não trabalhar como era costume no dia 7º. Muito bem, é sábado de descanso solene para vós outros, e novamente ele repete, e afligireis a vossa alma, e é estatuto perpétuo. Aqui ele está usando para afligir o termo aná. E aná tem justamente significado, ó, afligir, como está ali, oprimir, humilhar, ser oprimido, ser curvado, ser abaixado, tornar-se baixo. Ou seja, aná, ele está relacionado a uma questão de humilhação. Humilhação. Na verdade, quando ele fala assim, vocês vão afligir a vossa alma, e o jejum, por isso que é chamado o dia do jejum, e por isso que muitas vezes você vai ler jejum na alma, como tem um salmista, um dos salmos, inclusive messiânicos, falando, que eu faço jejum na minha alma, e muitos outros textos de Davi falando que ele aflige a sua alma com jejuns. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, o objetivo é você se humilhar, por isso que o termo fala, se curvar, é como se eu estivesse me curvando do todo o meu ser ao Senhor. Ou seja, eu estou reconhecendo, que, inclusive aná está vinculado ao termo pobre. O termo pobre é derivado do termo aná. Então, é como se eu reconhecesse que eu sou necessitado, pobre, e dependo dele, do Senhor. E busco dele a resposta. Inclusive, aná também significa resposta. Ou seja, à medida que eu me aflijo, mas no sentido real do termo, ou seja, não é só uma questão externa. Por isso que o termo fala aflição da alma. Ela se manifesta corporalmente, mas o objetivo é que a mudança seja no seu interior. Você vai afligir a alma no sentido de não alimentar o corpo, para que o teu ser como todo perceba que, na verdade, tudo vem dele. Por isso que você vai ver esse texto aqui, ó, Deuteronômio 8, 2, 3. Agora você vai entender o real sentido do que o jejum faz e por que ele é importante e o potencial que ele tem. Olha o que Deus vai falar. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te afligir, é o mesmo termo, aná, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Qual é o objetivo? Que você foi afligido, humilhado, para saber o que está no teu coração. Eu quero te provar, para saber se você realmente guardaria ou não os seus mandamentos. Ou seja, lembra? Se você realmente ama ou não ama o Senhor. Lembra João 14? Nisso nós sabemos que o amamos, se guardamos os seus. E guardar aqui, gente, significa obedecer. Não é só você memorizar, não, porque muita gente acha que guardar é só você decorar. Ah, eu já decorei, Johnny. Eu decorei todos os mandamentos, inclusive os de Jesus também, decorei todos os mandamentos de Jesus. Guardar não é decorar, guardar é obedecer. Por isso que Jesus disse, aquele que guarda os meus mandamentos, os mandamentos de Cristo, esse é o que me ama. Ou seja, é muito mais profundo
do que muita gente acha que é. Mas olha como é que continua o texto. Ele te humilhou. Ele quem? O Senhor. Aná novamente, ele te afligiu, te humilhou. Te deixou ter fome. E aí começamos a entender a questão do jejum aqui. Por que ele deixou ter fome? Para te sustentar com maná, o pão do céu, que nós agora sabemos que é Cristo. Então é para que você seja alimentado por meio de Cristo, né? Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, e para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso o jejum te lembra que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que vem da boca do Senhor. Isso já dá para você uma ideia da importância do jejum. E do cerne do jejum. O jejum está relacionado a esse reconhecimento de que você é pobre e necessitado dele. E eu não quero dizer com isso que você está se diminuindo no sentido, mas Dionei, eu não sou filho de Deus agora, e como filho de Deus eu não participo da herança do Senhor, e eu agora não tenho direito a todas as bênçãos espirituais, e agora eu reino em vida, e agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Afinal, isso não é um pouco meio que um autodesprezo? Não. Isso, na verdade, é para te lembrar que sem Ele, você não é nada disso. Sem Ele, não tem bênçãos espirituais. Sem Ele, não tem herança no Senhor. Sem Ele, você não pode nada. O jejum serve para te lembrar e te reforçar quem você é sem Ele. E que você precisa dele da mesma forma que o teu corpo precisa do pão de cada dia. Essa é a razão profunda do jejum. E quando você jejua, é disso primeiro que você tem que lembrar. Por quê, gente? Vou explicar. Quando você pega, por exemplo, um texto assim, ó. Joel 2, 12 e 13. E quem está falando aqui é o próprio Deus. Isso é importante. Olha o que Deus faz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso como? Isso eu quero com jejuns. Olha que coisa curiosa. Eu já vi Deus falando várias vezes sobre convertei-vos, mas essa é a primeira vez que eu vejo Ele falando o seguinte: e eu vou explicar como eu quero essa conversão de vocês. E eu quero que vocês jejuem. Jejum é uma forma que Deus está usando aqui para lembrar o povo da conversão. Inclusive ele diz assim ainda: olha, eu quero choro e pranto. Mas ele explica melhor isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, o que eu quero não é que vocês rasguem as vestes, mas o coração. Lembra? Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E Ele quer o quê? Ele quer esse coração rasgado, contrito, porque Ele não vai desprezar, de forma alguma. Por isso que Ele fala: olha, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é, o que Ele é? Ele é gracioso, Ele é cheio de graça. Ele tem graça para todos, né? Além disso, Ele é misericordioso. Sabe, misericórdia, além do sentido de você sentir a dor do outro, né, que misericórdia, né, sentir a dor do coração do outro, misericordioso também fala o seguinte, no hebraico, é amor profundo de Deus. Ele não somente é gracioso, como Ele ama profundamente. Inclusive, quando você nasce de novo, você nasce, porque esse termo, raran, que vem misericordioso, né, é o mesmo termo para ventre. E você é gerado no ventre de Deus, lembra? Você não entrou no ventre da tua mãe, mas você entrou no ventre de Deus. Você foi gerado em Deus, como filho. Isso quer dizer que você foi gerado aonde? Nesse amor profundo dEle.
e Ele tem esse amor profundo para dar para você, né? Ele é tardio em irar-se, grande em bondade. Esse benignidade, hesed aqui, tem que ter um culto só para falar do hesed do Senhor. Porque muitas vezes é traduzido por benignidade, bondade, fidelidade, verdade, amor, misericórdia. É um termo que é amplo. E quando a Bíblia fala desse termo, o tradutor, eu tenho pena dos tradutores muitas vezes, ele sofre, ele tem que escolher um. Ele tem que escolher, bem, qual que eu escolho aqui? Bondade? Benignidade? Não, amor? Não, misericórdia? Não, fidelidade? Não, qual que eu escolho agora? Porque, na verdade, Deus é todos eles juntos. Quando a Bíblia fala que Ele é hesed, que Ele é bondoso, benigno, Ele é tudo isso. Ele é bondoso, benigno, verdadeiro, fiel, amoroso, misericordioso, gracioso, porque até esse tema é traduzido como graça às vezes. Ele é tudo isso junto. E como é que você vai descobrir isso? Conhecendo o Senhor, lembra? Ele quer relacionamento, intimidade. Ele quer ser conhecido não pelo texto, Ele quer conhecido, que você o conheça pelo que Ele é. Ele quer ser essa bondade para você. Ele quer ser essa benignidade para você. Ele quer ser essa misericórdia, esse amor profundo. Ele quer ser tudo isso para você. Aí você começa a entender por que Ele quer o jejum de Joel. Lá em Joel Ele pediu o jejum. Por causa desse texto aqui, ó. Deus resiste mas dá graça aos humildes. Novamente, ó, o Tiago faz uma referência a Provérbios, e Provérbios diz o quê? Certamente, ele despreza os arrogantes, mas dá o quê? Graça aos humildes. Inclusive, na nova aliança, nós somos instados a chegar com ousadia aonde? No trono da graça. Para quê? Para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que isso quer dizer, gente? Quando ele fala assim, que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí você lembra, peraí, jejum é afligir a minha alma. Se jejum é afligir a minha alma, na verdade eu estou me encurvando. Eu estou me prostrando, eu estou me humilhando, eu estou sendo humilhado, estou reconhecendo quem eu sou sem Ele. Então eu estou fazendo o quê? Através do meu exterior, eu estou transformando o meu interior. Por isso que é afligir a vossa alma. Então você está lembrando a sua alma que Ele é grande e que você precisa dEle desesperadamente. Lembra? Nem só de pão viverá o homem. Por isso por isso que Ele deixou o povo lá no deserto passar fome. Para receber o maná, que nós sabemos hoje que é Cristo, e para que pudéssemos sempre lembrar que é o seguinte, olha, essa carne precisa do pão, mas eu realmente preciso é dele. E aí, quando eu aprendo, durante o jejum, a me humilhar, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou me qualificando para receber do Senhor graça. Porque se eu chegar para o Senhor e disser, Senhor, sabes, né, que agora eu sou teu filho, sabe que agora eu posso, né? Agora eu posso pedir qualquer coisa, agora eu estou aqui, ó. Senhor, sou melhor do que os outros, inclusive. Você não entendeu nada, você está soberbo e arrogante. E soberbo e arrogante, o que Deus faz? Resiste. Sabe o que você vai receber do Senhor? Nada. Porque só recebe quem reconhece que é pobre e necessitado dele. Percebe isso? Aí você começa a entender, em alguns aspectos, por que Paulo não recebe o seu pedido, em 2 Coríntios 12. E estamos falando de Paulo. Porque Paulo mesmo explica, e ele não tem, eu acho muito legal isso, Paulo tem a menor vergonha de dizer, lembra, tem com o espinho na carne, ora 3 vezes, mas ele mesmo explica, para que eu não me ensoberbesse, para que eu não ficasse arrogante, para que a minha arrogância não ficasse maior, para que eu pudesse me manter o quê? Humilde. E quando eu estou humilde,
Por isso que Deus responde para ele, Paulo, você só precisa da minha graça, cara. A minha graça te basta. Mantenha-se humilde, e o espinho na carne vai te lembrar dessa questão da humildade, e você vai ter abundante graça diante de mim. Porque daí o meu poder se aperfeiçoa quando você reconhece que você não é, que Ele é. E como você reconhece que você não é, então recebe graça. Tem acesso ao trono. Percebe? O jejum te ensina isso. Eu só aprendo isso com jejum, Johnny? Não. Você não precisa só de jejum para isso. Mas o jejum ajuda muito nisso. Por quê? Por que o jejum faz, né, tem essas características? E o meu tempo já está passando, deixa eu pular algumas coisas. Né? Deixa eu só citar mais alguns exemplos antes de chegar no ponto final da questão e colocar algumas coisas importantes. Se você lembrar de Jonas 3, 5 a 8, você vai lembrar dos famosos ninivitas. Inclusive Jesus cita os ninivitas e diz, olha, naquele dia do juízo, os ninivitas, a geração que está agora vai, né, ser confrontada pelos ninivitas. Porque eles, diferente de vocês que estão tendo o privilégio que tem com Jesus andando no seu meio, eles, com uma pregação de um profeta que não queria nem pregar para eles, que não tinha menor interesse de que eles se convertessem. É curioso que Ioná, né, o nome significa pomba. De certa forma, a pregação não foi de Jonas. Simbolicamente, a pregação foi do Espírito Santo. Por isso que a pregação tão ruim dele, veja a pregação dele. A pregação dele é péssima. Se ele é um evangelista, é um dos piores que tem. Só que a pregação não vem dele, ele é só um simbolismo. Ele é o símbolo da pomba, do Espírito Santo, que vai converter os ninivitas. Por isso que não é você que converte, é o Espírito Santo, sempre foi, está no texto. E como demonstração da conversão, o que eles fazem? Os ninivitas creram em Deus, e crer é o que mesmo? Obra? Fé. Eles creram, eles tiveram fé. E a salvação vem por meio da? Por isso que eles foram salvos. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A conversão deles, a fé deles foi tão real, que veio de dentro para fora. O que está acontecendo fora, só está sendo externado aquilo que está dentro. Por isso que eles se vestem de pano de saco, desde o maior até o menor. E o rei ficou sabendo. E o rei também se levanta do trono, tira as vestes reais, cobre-se também de pano de saco, assenta-se sobre a cinza, que era o costume da época, né? Você se cobrir com panos mortalhas ou panos de saco, se sentar na terra ou sentar nas cinzas e jogar cinza sobre a cabeça, era o costume da época, como forma de se auto-humilhar. Lembra de Jó? Jó faz isso também. Vários personagens nos textos fazem isso, para mostrar externamente aquilo que está no seu interior. Só que hoje nós evoluímos, você não precisa mais rasgar as tuas vestes, nem vestir pano de saco. Inclusive, Jesus dá a dica, você não precisa fazer nada disso. Você, inclusive, penteia o cabelo, está bonitinho, veste uma boa roupa. Ninguém que, quando você andar, vai perceber que você está. Porque nunca foi o exterior o fundamental, sempre foi o interior. Mas naquela época, naquela cultura, as duas coisas estavam muito interligadas ainda. Até porque o conceito do hebraico é muito concreto. Esses conceitos abstratos que nós temos nos nossos idiomas atuais, é algo mais moderno. Para eles, tudo é muito concreto. Se você falava de um caminho, não é um caminho, né, que você imaginava na tua mente. Não, é um caminho mesmo. Se falar de uma rocha de verdade. Porque o idioma era muito concreto naquele tempo. Mas nós, à medida que o tempo passou, evoluímos, inclusive, no idioma. Temos conceitos abstratos agora. Né? E Jesus disse o seguinte, vocês vão evoluir também no jeito de agir. Vocês vão fazer tudo isso dentro. Não precisa mostrar fora. Porque só Ele precisa ver. Ninguém mais precisa ver. Só Ele que interessa. Porque é só Ele que tem a resposta. O trono da graça é só o dele. É que nem oração. Você ora para aquele que tem a maior autoridade. A autoridade sobre autoridades. Por isso que você ora. Ele é o único que pode responder a tua mensagem. A tua oração, o teu pedido. E aí ele fala o seguinte, olha, por mandado do rei,
e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Porque o que interessa para o Senhor é a conversão que está aqui, ó, no coração. Mas isso foi externado por quê? Porque não era só a vida dos ninivitas que estava em risco, dos animais também. Por isso que o rei coloca tanto os homens quanto os animais dentro do jejum. Para ter certeza que não ia ter nenhum tipo de buraco nesse processo de conversão. Para garantir que vai funcionar. Olha, se a ameaça vem sobre todos nós, incluindo animais, então todos nós, incluindo os animais, vamos passar por esse jejum para que o Senhor se apiede de nós, tenha misericórdia de nós e não faça mais o decreto mau que ele queria fazer. Percebe? Vamos mais uns textos aqui, ó. Eu vou pular Daniel, porque a única coisa, deixa eu falar sobre Daniel, que eu acho que é importante citar, né? Deixa eu ver se eu consigo botar Daniel de volta. Está difícil, Daniel. Voltou. Você tem Daniel 9 e 10. No 9, em que vem as 70 semanas de Daniel, que vem uma baita revelação, essa revelação vem no meio de um processo que você vai ver, que é um processo que ele busca o Senhor com oração, súplicas e jejum. Ou seja, Daniel está usando o quê? Todas as armas que ele tem para alcançar do trono da graça o que ele precisa. Aqui já o pastor Ricardo já falou sobre orações e súplicas. São coisas distintas. E é interessante que todos eles só são possíveis por meio da cruz de Cristo hoje. E sempre foi assim, mesmo no passado, assim como os homens do passado foram salvos pela fé, porque Hebreus 11 fala isso, né? Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé, todos eles foram salvos pela fé, naquele que viria. E nós fomos salvos pela fé por aquele que veio. Porque sempre foi pela cruz, nunca foi por outro meio. Sempre. Por isso que a oração tem muito sentido com a cruz, inclusive a súplica também. Por isso que começa com a letra Tav, que é a letra que começa com uma cruz. O símbolo do Tav antigamente era uma cruz. Por isso que é Tefilá, né, como está ali, e Tahanum. Mas Daniel não usa só isso, ele faz isso, mais ainda jejum. E externo o jejum com pano de saco e cinza, que era o costume da época. Agora veja, né, se você continuar aqui, no momento em que ele começa, a resposta já sai de cima. Ele começou a fazer isso. Quando ele começa, Deus já manda a resposta. Aí Daniel 10, você tem um outro nível de revelação, uma outra revelação de uma situação. E novamente, Daniel começa um processo de súplicas, oração, e dessa vez ele vai fazer um jejum diferente. Ele vai tirar as coisas gostosas do seu paladar e vai se alimentar somente com vegetais. Coisas que todos nós gostamos, tipo brócolis, né? Rúcula, né? E coentro, coisas que todos nós amamos muito, né? Ele vai comer só isso. Então, carne, vinho, essas coisas, é só na base d'água e de vegetais, né? Muito bem. A gente sabe que depois de 21 dias a resposta chega para ele, não é? Só que se você lê o texto, e a gente acha, às vezes, que o jejum é que traz a resposta. Mas se você lê o texto, diz assim, no primeiro dia que você começa a fazer essas coisas, Deus já mandou trazer a resposta para você. Não foi os 21 dias de Daniel no seu jejum que trouxeram a resposta. Porque a resposta já saiu no primeiro dia. Daniel começa a orar e começa a fazer o seu processo de jejum, né, de vegetais e afins, e a resposta já sai. O problema acontece o quê? Na esfera espiritual, qual ele não sabe o que está acontecendo. Vai descobrir depois. E na esfera espiritual, o príncipe da Pérsia resiste, segura a resposta por mais 20 dias, porque ela já saiu no primeiro dia. E ele continua insistindo. E aí sim eu acredito que o jejum de Daniel e as suas orações e súplicas contribuíram na batalha espiritual, que é outra instância, que é outra situação.
diferente da resposta, porque a resposta ele já tinha recebido no primeiro dia, quando ele começa a fazer. Só que para chegar para ele participou da batalha de outra forma. Ele participava lançando flechas espirituais de oração para lá. Enquanto isso, Deus remanejava Miguel e colocava Miguel depois para tirar ele, né? Dar liberdade para o anjo descer, entregar a mensagem, e depois o anjo disse, eu tenho que voltar porque o negócio está pegando lá e vem o príncipe da Grécia ainda. E tem uma série de outras coisas que não vem ao caso aqui, mas são bem interessantes do texto. Mas o fato é que jejum também é arma para a batalha espiritual. Ela potencializa as tuas orações e súplicas. Ela, lembra, não é mágica, não é um rito mágico que vai resolver todos os teus problemas, de forma alguma. Porque lembra, o objetivo do jejum não está relacionado ao teu exterior, mas está relacionado ao teu interior. Porque o jejum, primeiro tem que mudar é você. Muitas vezes nós não recebemos, lembra daquilo que a gente falou de Paulo? Lembra do texto de Tiago? Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Muitas vezes você não recebe resposta da tua oração, porque na verdade você ainda está muito soberbo. E Deus está te resistindo. E você, às vezes, para lembrar de ser humilhado, o jejum pode fazer esse processo, de fazer você se tornar humilde, coração manso, humilde. Lembra? Quebrantado, contrito. E aí Deus não despreza. E aí você alcança a graça que você busca. Mas não é porque você fez o jejum, é porque o jejum te trouxe a lembrança de quem você realmente é sem Ele, e que você só pode as coisas com Ele. Não é o jejum, o rito do jejum, que tem o efeito. É como o jejum age dentro de você. Como ele muda você. O objetivo do jejum é mudar você e fazer de você humilde, a exemplo de quem? Quem é o homem mais humilde que nós conhecemos? Jesus. Não é à toa que Daniel 4, Deus fala o seguinte, que Deus dá a terra a quem Ele quiser. Inclusive, no texto, fala assim, e Ele, se Ele quiser, Ele vai dar ao mais humilde dos homens. E deu, realmente, para o mais humilde dos homens, Jesus. Foi isso exatamente que aconteceu. E se você quer receber coisas grandes, seja humilde, a exemplo de Cristo. E use o jejum, muitas vezes, para aprender esse processo de humilhação. Não use o jejum, né, como faziam os hipócritas, para se engrandecer. Que é justamente exatamente o contrário do que o jejum tinha que ser. Eles faziam. Não, use o jejum para mudar você. E para terminar, vamos ao texto que fala muito bem disso. Isaías 58, que é o texto áureo do jejum, e do cerne do jejum em alguns aspectos. Fala assim, ó, o povo já reclamava, por que nós jejuamos e tu não vê isso? Por que nós afligimos a nossa alma? Mas não estão afligindo a alma, não. Eles estão afligindo é o corpo só. A alma não está nada aflita. A alma está continuando soberba. Né? Porque eles acham que, fazendo o jejum, Deus agora está o quê? Obrigado a lhes responder. Ó, Senhor, agora nós fizemos o jejum, o Senhor está em débito comigo. O Senhor está em débito. Eu fiz tantos dias de jejum. O Senhor precisa me responder. Se isso é ser arrogante, não sei mais o que é. Isso é ser soberbo. Soberba pura. Esse tipo de meritocracia é soberba pura. E lembra o que Deus faz com o soberbo, né? Resiste. Por isso que Deus está falando aqui depois, né? Olha, vocês cuidam dos seus próprios interesses no dia que você jejua. E ainda exige que se faça todo o vosso trabalho. Em vez de você dar descanso para o outro, em vez de você ver a necessidade do outro quando você jejua, você continua deixando os outros sofrendo muitas vezes. Você nem dá bola para o sofrimento do outro. Você jejum para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje,
mas olha, nunca vai se ouvir a sua voz. Por quê? Porque o jejum é só externo, não teve mudança aqui. Por isso que ele fala, seria este o jejum que eu escolhi? Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Pois aí Deus vai explicar. Vou explicar o que é o jejum que eu quero. O jejum é isso aqui, ó. Que você solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres abrigados. Se vires o nu, o cubras. Não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, está buscando cura? Então a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, Ele te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. E se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Sabe o que Deus está falando? Que o jejum que Ele quer é que você se torne igual a Cristo. Porque Cristo fez tudo isso e mais. Esse é o jejum que Ele quer. Uma mudança do interior. Ou seja, quando você jejuar, lembra das origens do jejum, lembra do afligir a alma. Por quê? Porque, na verdade, somos corpo, alma e espírito, certo? Existe um Dionei interior que você não vê, você só está vendo o Dionei corpo. É o que nós enxergamos uns dos outros, o nosso pátio do tabernáculo que nós somos, cada um enxerga o pátio do outro, que é o corpo. Mas existem duas instâncias que não são perceptíveis, a sua psique, sua alma e seu espírito. E o objetivo, e você teve transformado as duas, você ganhou uma nova alma e um novo espírito. E essa carne que você tem, milita contra os dois, lembra? Gálatas 5, a carne milita contra o espírito contra a carne. 1 Pedro 2,11, a carne guerreia, faz guerra contra a tua alma, tua psique. Ou seja, essa natureza nova em Cristo que você recebeu, está em constante guerra contra essa. E lembra, nós temos que fazer morrer esta. Fazer morrer as obras do corpo, por meio do espírito. Então o objetivo é o quê? Diminuir de mim o corpo, fazer morrer as obras do corpo, aí então eu sou guiado pelo espírito e assim eu sou um com ele, certo? Pois quando você faz jejum, quem deixa de ser alimentado? O corpo. Você está passando uma mensagem para o teu corpo, para o teu eu dos desejos, que faz guerra contra o teu novo eu. O teu eu que está morto, que deveria estar morto, mas às vezes, incomoda. Você está dando uma mensagem. Aqui nesse templo, quem manda é Ele. Eu me alimento é dele. Lá de Deuteronômio, quando eu aflijo minha alma, é para lembrar esse corpo de que o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão, vem dos céus, não daqui. Então esse corpo no começo, por isso que no jejum ele grita, berra, mas ele faz um escárnio. Por isso que é tão difícil jejuar muitas vezes, porque esse corpo aqui, ele está apegado às coisas materiais. E isso é tão forte nele, que quando você não o alimenta, ele grita. E ele faz isso com todas as suas forças. E se você bobear, você cai na conversa dele. Por isso que os primeiros dias de jejum, para quem está habituado a fazer jejum, são muito difíceis. Porque esse corpo vai espernear. Mas à medida que você mostrar para ele, porque essa é a questão do jejum, você está mostrando que corpo, quem manda aqui é o espírito. Eu vou me alimentar sim, eu vou comer sim, mas do alimento do alto, não do alimento daqui. Então, fica quietinho.
E aí, à medida que ele vai ficando sem forças, porque isso que vai acontecer com ele, a carne vai ficando cada vez mais fraquinha. E por isso que vai potencializar o teu espírito. O teu discernimento espiritual fica mais aguçado. Por que você acha que a igreja antiga, nos textos que eu mostrei de Atos, tomavam decisões debaixo de oração e jejum? Porque para ouvir a voz do Espírito, às vezes, só deixando essa carne ficar com fome. Não tem outro jeito. Porque às vezes a carne está falando tão alto que eu não consigo ouvir o Espírito. Então eu preciso fazer o quê? Mortificá-la. Meio que literalmente quase. Deixando ela faminta. Para que ela se aquiete e reconheça que ela não tem esse poder todo que ela acha que tem. Para que veja que o poder que tem vem dele. E quando eu estou fraco na carne, aí sim eu sou forte no Espírito. Aí eu reconheço. Aí eu consigo ouvir a instrução. Por isso que a resposta vem. Não é por causa do jejum, do rito do jejum, mas de tudo aquilo que está relacionado a ele. É eu reconhecer que a carne precisa ser mortificada para que o Espírito possa prevalecer, e isso tem que ser dado, essa mensagem, para o meu corpo, para o meu ser, e também para eu reconhecer que eu sem ele não sou nada. Então eu vou me encurvar, eu vou afligir a minha alma, eu vou me humilhar para aquele que tem toda a autoridade. Por isso que o jejum está seguido de oração. Porque daí quando você ora, eu já falei aqui uma vez, que toda oração começa na carne. Porque começa no mundo natural. E quando você começa a orar, a carne berra. O tempo passa rápido, parece que o tempo passa devagar, desculpa, né? Você se incomoda com o tempo, relógio, barulho, qualquer coisa te incomoda, porque você está no pátio. Você precisa atravessar o pátio, atravessar essa carne, para chegar no trono da graça, todo você. Não que Deus não esteja vendo, Ele vê o processo todo. E muitas vezes, pela sua misericórdia, Ele te atende já primeiro, você não precisa nem chegar lá perto do trono. Ele já te dá a resposta já antes. Mas quando você está num processo de jejum, você vai descobrir que na hora que você sentar, né, ou ajoelhar, ou sentar, ou deitar para orar, não importa como você vai orar, o fato é que você começa a orar e você já atravessou o pátio. Você já entrou no Santo Santíssimo. Por isso que você está aguçado, por isso que você ouve melhor. E por isso que a resposta parece que vem mais rápido. Não porque o jejum é o meio, no sentido, é a causa disso. Não é o jejum a causa, mas o jejum, ele me possibilita as armas para que eu consiga ser mais efetivo na minha vida cristã. E aí sim, você vai colher os resultados. E aí sim, você vai ser, né, abençoado do alto. Então, jejum não é fórmula mágica. Jejum não é negociata com Deus. Né? Jejum não te dá mérito algum. Não há mérito no jejum. Na verdade, o jejum simplesmente está expressando aquilo que você tem que ser. Mortificar a carne e deixar o Espírito governar. Nada mais bíblico do que isso. Ou seja, você está realizando exatamente o que a Bíblia diz para realizar. Só que de uma forma muito mais forte. Agora, volta a lembrar, jejum não é para todo mundo. Tem pessoas com problemas médicos, né, de saúde que não podem jejuar, então tem que, às vezes, consultar. E períodos de jejuns longos requerem, às vezes, acompanhamento médico também. Vale lembrar isso. Isso é importante você não esquecer. E para terminar, além de eu citar todas essas coisas que o jejum não é, eu quero deixar bem claro do que o jejum é. E o jejum é para você se alimentar com o pão dos céus. Cristo, com o Senhor. Ele é que é o teu ser, é a tua provisão. Ele é o teu alimento. Ele é o teu Senhor. Ele cuida de você. Quem leva você a jejuar? O Espírito Santo. Quem levou Jesus a jejuar no deserto? O Espírito Santo. Então, se você quiser jejuar, converse com o Espírito Santo e diga: Espírito, eu devo jejuar? E se eu for jejuar, tu me acompanhas nesse processo, caso você não tenha restrições médicas de nenhum tipo? E aí sim você jejue. E aí sim você faça. Quantos dias, Dionei? Quanto tempo, Dionei? Não sei. O Espírito vai dizer para você.
A gente não impõe, a gente sugere muitas vezes aqui. Por quê? Porque não dá para impor algo que é pessoal, porque só o Espírito Santo conhece o seu ser interior. E só Ele sabe aquilo que você precisa. E esse processo de jejum, às vezes pode ser de horas, um dia, dias ou semanas. Não sei. Cada um está num nível. Lembra? Infância, juventude, maturidade. Que o Senhor leve todos vocês à maturidade. Deus abençoe.